Quem é realmente o ser que carrega os maiores segredos do universo? Hoje, revelamos a crônica definitiva de Gabriel, o mensageiro de Deus. Costumamos imaginá-lo como uma figura estática das pinturas antigas, um adorno celestial preso na arte religiosa. No entanto, os textos sagrados revelam algo oposto. Um estrategista espiritual ativo que vigia a história e opera nas sombras da realidade humana. Baseando-nos estritamente nos registros bíblicos e nas profecias mais antigas, analisaremos suas aparições-chave, desde as visões de Daniel até os anúncios que mudaram o destino do mundo. Para entendê-lo, examinaremos sua natureza, suas intervenções críticas e o impacto eterno de sua obediência. Antes de decifrarmos esses mistérios, aqui em Tempos Sagrados queremos nos conectar com você. Diga nos comentários que horas marca o seu relógio e de qual canto do planeta você nos acompanha nesta jornada. Agora bem, a distância entre o solo que pisamos e as alturas celestiais parece, à primeira vista, um abismo impossível de atravessar. No entanto, as antigas crônicas hebraicas não descrevem o céu como um lugar isolado, mas como uma dimensão ativa que se comunica constantemente conosco através de um emissário específico. Esse elo sagrado é Gabriel, cujo nome se traduz diretamente como a força de Deus. Longe da imagem popular de um aristocrata celestial inatingível ou de um ser intimidante que busca adoração, os textos antigos nos apresentam um servo de humildade profunda, uma entidade cuja existência inteira pulsa em sintonia com as ordens do Criador. Ele não age por iniciativa própria, nem busca o protagonismo nos relatos em que intervém. Sua grandeza reside, precisamente, em sua capacidade de diminuir e se tornar um canal limpo através do qual flui a voz da divindade. Para compreender sua natureza, é necessário viajar mentalmente aos palácios da Babilônia e às colinas da Judéia, os cenários reais onde esse mensageiro deixou suas marcas. Na tradição bíblica, os anjos pertencem a uma ordem criada que supera a fragilidade humana, mas Gabriel quebra o molde do guerreiro imponente ao se apresentar com uma proximidade impressionante. Enquanto outros seres celestiais aparecem cercados de fogo abrasador ou carros de guerra que causam pânico imediato, Gabriel se manifesta com uma fisionomia que os profetas descrevem como aspecto de homem. Essa escolha não é casual. Vestido com panos brancos que refletem a pureza de seu ofício e cingido com ouro puro, o mensageiro adapta sua imensidão espiritual para não destruir a mente dos mortais que o recebem. Sua fisionomia é o primeiro grande ato de condescendência divina. O céu se disfarça de humanidade para que a humanidade possa suportar o peso de sua mensagem. Um detalhe histórico fascinante que define seu caráter ocorre quando os homens tentam se prostrar diante dele. A reação de Gabriel é imediata e categórica. Ele impede qualquer ato de adoração, lembrando que é simplesmente um conservo, um companheiro de milícia daqueles que buscam a verdade na terra. Essa total ausência de ego é o que lhe permite sustentar o título de ponte universal. Enquanto os impérios humanos daquela época, como o babilônico ou o romano, se construíam sobre a base do orgulho, da opulência e da tirania, a corte celestial enviava seu embaixador mais importante, com a incumbência de falar ao ouvido dos desamparados, dos cativos e dos anciãos. Gabriel encarna o paradoxo perfeito. Possui o poder necessário para abalar os alicerces de uma nação, mas prefere a delicadeza de um sussurro para guiar o coração de um único indivíduo. Ele é o encarregado oficial de traduzir os mistérios indecifráveis da eternidade para a linguagem simples, limitada e necessitada dos seres humanos. Essa ponte espiritual funciona em ambas as direções. Gabriel não apenas desce com decretos prontos. Ele conhece perfeitamente as fraquezas do pó humano, porque caminhou entre os homens durante milênios. Sabe o que é o medo, compreende o peso da dúvida, e não se desespera diante da lentidão de nossa compreensão.
Sua natureza é a de um diplomata do Altíssimo que cruza a fronteira do invisível para plantar certezas em meio ao caos terreno. Cada palavra que pronuncia vem carregada de uma urgência cósmica, mas sua execução é pausada, respeitosa do livre-arbítrio e profundamente compassiva. Imaginar esse emissário cruzando as fronteiras do universo para entregar uma mensagem é algo que desafia nossa lógica. No entanto, as crônicas antigas sugerem que seu trabalho não se limita a intervir apenas nos momentos das grandes profecias. Por trás de suas aparições públicas, existe uma atividade constante que ocorre no mais absoluto anonimato das noites humanas. O que faz esse ser celestial quando o céu parece guardar silêncio e o mundo simplesmente segue seu curso? Será possível que nossas palavras mais íntimas estejam sendo recolhidas por um guardião invisível que nunca dorme? A história humana avança em meio ao estrondo das batalhas, ao colapso dos impérios e à agitação das grandes cidades, dando a falsa impressão de que estamos completamente sozinhos neste vasto cenário. No entanto, por trás dessa cortina visível, Gabriel opera sob uma faceta constante e comovente: o ouvido atento do Criador. As crônicas antigas o descrevem como uma entidade que não apenas executa ordens de maneira mecânica, mas mantém uma vigilância ativa, uma observação minuciosa e compassiva sobre o transcorrer dos séculos. Ele caminha de forma invisível pelas ruas de barro, pelos palácios de mármore e pelas cabanas mais humildes, recolhendo os fragmentos da experiência humana. Não é um espião que busca falhas para julgar, mas um guardião celestial que calibra o pulso do sofrimento e da esperança do mundo, assegurando-se de que nenhuma lágrima caia ao chão sem ser registrada nos livros da eternidade. Uma das facetas mais reconfortantes desse ministério silencioso é sua atenção à fragilidade da noite. Quando o dia se apaga e o ser humano se despoja de suas máscaras sociais, é ali, na intimidade da dor ou do anseio, onde as orações são sussurradas com temor. Gabriel se especializa em ouvir esses clamores calados que nem mesmo os vizinhos do quarto ao lado conseguem perceber. Para a teologia bíblica, as petições dos homens não flutuam à deriva no vazio cósmico. Sobem como uma fumaça aromática que esse mensageiro recolhe com infinita ternura. Existe uma anedota muito ilustrativa nos textos antigos que narra como, enquanto um homem mal começava a articular suas dúvidas na solidão de seu quarto, a ordem de saída já estava sendo assinada no trono divino. Gabriel voa com presteza porque entende que, para o mortal que sofre, cada segundo de silêncio é uma eternidade de agonia. Essa vigilância divina muda completamente a perspectiva do abandono humano. Os grandes governantes da antiguidade, como os imperadores persas ou os reis da Babilônia, precisavam de intermináveis redes de informantes para saber o que ocorria em seus domínios e quase sempre ignoravam as necessidades dos desamparados. Em contraste, o soberano do cosmos destaca seu principal emissário para que atue como um censor de justiça e consolo. Gabriel observa como mudam as fronteiras, como nascem e morrem as gerações, mas seu foco jamais se perde nas massas. Ele se detém no indivíduo. Seu olhar captou o suspiro do escravo que pica pedra nas pedreiras, o pranto da mãe que não tem com que alimentar o filho e o rogo do justo que é perseguido por defender a verdade. Sua presença constante é a prova viva de que o céu não é uma abóbada de pedra fria, mas um coração pulsante que responde ao chamado de suas criaturas. O conhecimento que Gabriel possui da história não é meramente intelectual, mas empírico. Ele viu o princípio e o desenvolvimento dos traumas coletivos da humanidade. Essa familiaridade com nossa dor é o que torna suas intervenções tão precisas e livres de rispidez. Ao ouvir com tanta atenção, o arcanjo sabe exatamente em que momento o coração de uma pessoa está prestes a se quebrar por completo e quando é o instante perfeito para que a resposta divina cause o maior impacto possível. Sua paciência é eterna.
pode ouvir a mesma oração repetida durante décadas por um ancião desenganado, sem se cansar nem desprezar o pedido, guardando cada palavra em vasos sagrados até que o relógio do destino marque a hora de agir. Essa atenção milimétrica aos sussurros da terra atinge seu ponto máximo quando o sofrimento de toda uma nação cativa se concentra no lamento de um único homem. Em meio ao exílio babilônico, as orações desesperadas de um sábio, enfraquecido pelo jejum, atravessaram as estrelas e ativaram uma resposta imediata nos tribunais celestiais. O vigilante invisível decidiu que já era hora de romper o anonimato e se materializar no plano físico com uma revelação sem precedentes. Que mistérios futuros foram confiados a esse profeta, que alteraram o calendário da história para sempre? Você está pronto para descobrir o mapa arrepiante do futuro que o mensageiro desdobrou sobre a mesa de um homem que tremia de medo? Para compreender o momento em que o invisível se tornou visível, devemos nos transportar às luxuosas, porém opressivas, ruas da Babilônia, uma metrópole que mantinha acorrentado o destino do povo hebreu. O profeta Daniel, um homem de sabedoria impecável, mas desgastado pelos anos de exílio, encontrava-se de joelhos à margem do rio Ulai, sobrecarregado por visões aterrorizantes de bestas colossais que devoravam a terra. O caos do mundo exterior, com a ascensão e a queda de impérios sanguinários, devorava a paz de sua alma. Em meio a esse desespero, um desejo profundo nasceu nos tribunais do céu. O Criador não podia permitir que a confusão destruísse a mente de seu servo. Era urgente trazer clareza absoluta ao entendimento humano. Foi então que um resplendor rompeu a pesadez do ar babilônico e Gabriel recebeu a ordem direta de descer para curar a cegueira intelectual do profeta. A chegada do mensageiro não ocorreu com o estrondo de um raio, mas com a majestade de quem domina o tempo e o espaço. Daniel relata em suas memórias que, enquanto buscava desesperadamente o significado do que via, uma figura com aparência humana se colocou diante dele. A energia que essa entidade emanava era tão pura e avassaladora que o ancião profeta, perdendo todas as suas forças, caiu de bruços ao chão em um sono profundo e aterrorizante. No entanto, o trato de Gabriel para com o sábio assustado foi de uma delicadeza extrema. Ele estendeu a mão, tocou o profeta para devolver-lhe o fôlego e o pôs de pé sobre os joelhos. Com uma voz que combinava a autoridade do trovão com a suavidade do consolo, Gabriel pronunciou palavras que transformaram o medo em paz, assegurando-lhe que, desde o primeiro dia em que dispôs seu coração a entender, suas palavras haviam sido ouvidas. O propósito do arcanjo nesse encontro histórico não era infundir terror, mas realizar uma operação cirúrgica na mente do sábio. Gabriel lhe disse explicitamente que havia vindo para lhe dar sabedoria e entendimento, atuando como um mestre celestial que desdobra um mapa do futuro sobre uma mesa de pedra. Com uma paciência infinita, começou a detalhar as profecias das 70 semanas, um enigma numérico e cronológico que determinava o nascimento, a obra e o sacrifício do futuro redentor da humanidade. O mensageiro traduziu os movimentos políticos dos reis da Pérsia e da Grécia em uma linguagem que Daniel pudesse registrar para as gerações vindouras, demonstrando que os tiranos da terra são apenas peças passageiras no tabuleiro de um Deus que governa a história com justiça. Essa intervenção acendeu uma tocha de esperança em uma das épocas mais escuras da antiguidade. Enquanto os sacerdotes babilônicos consultavam as estrelas e os demônios sem obter respostas verdadeiras, o emissário de Deus abraçava os pensamentos de um cativo para lhe assegurar que o exílio tinha um final programado e que o templo destruído voltaria a se erguer. A anedota do rio Ulai nos mostra que o céu não é indiferente às crises intelectuais dos homens. Quando o panorama geopolítico se torna incompreensível e o medo do futuro ameaça nos paralisar,
O mensageiro da clareza desce para nos lembrar que tudo caminha sob um desígnio perfeito. Gabriel se despediu deixando um Daniel fortalecido, cuja mente já não abrigava sombras, mas a certeza absoluta da vitória divina. A luz que o arcanjo acendeu na Babilônia iluminou os séculos vindouros, mas o fluxo do tempo traria um período de prova desconcertante para a fé. Depois das últimas palavras dos profetas, o céu se fechou por completo e um silêncio sepulcral de 400 anos caiu sobre o mundo, fazendo com que muitos pensassem que o Criador havia esquecido suas promessas. Quando Gabriel finalmente recebeu a ordem de romper esse vazio milenar no Templo de Jerusalém, não encontrou uma fé expectante, mas o muro frio da incredulidade religiosa. O que acontece quando o mensageiro das certezas se choca de frente com o ceticismo de um sacerdote que prefere a lógica humana em vez do milagre divino? Como reagirá o emissário celestial quando suas primeiras palavras, depois de séculos de silêncio, forem respondidas com uma ousada demonstração de dúvida? O relógio da história marcou o fim de 4 séculos de absoluta desconexão entre o céu e a terra. Para presenciar essa ruptura definitiva, devemos viajar até o imponente Templo de Jerusalém, um lugar onde a fumaça do incenso tentava preencher o vazio de uma fé que se tornara puramente mecânica. O ancião sacerdote Zacarias havia sido selecionado por sorteio, uma oportunidade única na vida, para entrar no lugar santíssimo e apresentar as orações do povo. O ambiente estava carregado de solenidade, penumbra e o crepitar dos pães rituais. Enquanto o ancião derramava os aromas sobre o altar de ouro, o ar do santuário se adensou repentinamente e, à direita do altar, a figura humana de Gabriel se materializou do nada, rompendo o longo letargo divino com uma presença que irradiava a santidade das alturas. O medo paralisou imediatamente as articulações de Zacarias, deixando-o completamente imóvel diante da majestade do visitante. No entanto, o arcanjo dissipou o terror inicial com uma frase direta e reconfortante, assegurando-lhe que sua oração constante por ter um filho havia finalmente sido ouvida nas esferas celestiais. Gabriel lhe comunicou uma notícia que desafiava completamente os tratados médicos e a lógica da biologia. Sua esposa Isabel, uma mulher estéril e de idade avançada, daria à luz um filho que deveria se chamar João. Essa criança não seria um bebê qualquer. O mensageiro detalhou com precisão milimétrica que o pequeno possuiria o espírito e o poder do profeta Elias, com a missão específica de preparar o caminho para o próprio Altíssimo. Foi nesse preciso instante que o conflito da história floresceu com toda a sua força. Em vez de explodir em um grito de júbilo ou se prostrar em agradecimento, a mente racional de Zacarias se chocou de frente contra o muro do impossível. O ancião olhou para as próprias mãos enrugadas, pensou no ventre seco de sua esposa e ousadamente pediu à entidade celestial um sinal de garantia, questionando a veracidade do decreto divino. A reação de Gabriel diante dessa demonstração de ceticismo religioso transformou a calidez do encontro em uma cena de uma seriedade esmagadora. O mensageiro se ergueu com toda a sua estatura espiritual e pronunciou uma das declarações mais imponentes das crônicas sagradas, afirmando que seu nome é Gabriel, aquele que está na própria presença de Deus, e que suas palavras se cumpririam sem falta no devido tempo. Como consequência direta de ter menosprezado o anúncio do céu, Gabriel executou uma disciplina imediata que demonstrou o peso e a autoridade de seu ofício. Deixou o sacerdote completamente mudo. Quando Zacarias finalmente saiu do santuário em direção ao átrio exterior, onde a multidão o esperava ansiosa, não conseguiu articular uma única palavra de bênção. Só podia fazer sinais desesperados com as mãos, refletindo em seu rosto o impacto de ter visto uma visão. Esse silêncio forçado, que se prolongaria por 9 meses, não foi um simples castigo, mas um isolamento necessário imposto pelo arcanjo para proteger o milagre das queixas e das dúvidas da lógica humana,
demonstrando que, quando o céu decide falar, a boca do homem deve calar e observar o desenvolvimento do poder divino. O silêncio que sepultou a voz do ancião sacerdote no grande templo de Jerusalém foi a antessala de um movimento celestial ainda mais ousado. Gabriel já não buscaria os fastuosos altares da capital religiosa para entregar seu próximo decreto, mas dirigiria seus passos a uma humilde e esquecida aldeia nas colinas da Galileia. Ali, o mensageiro não encontraria um teólogo especialista nas leis, mas uma jovem camponesa que estava prestes a receber a proposta mais revolucionária e avassaladora da história do cosmos. Como reagiria essa moça de Nazaré ao saber que seu corpo seria o templo de uma transformação biológica sem precedentes? Seria capaz seu jovem coração de suportar um peso espiritual que um sacerdote ancião não conseguiu sustentar? Para contemplar o momento mais revolucionário na história das comunicações celestiais, devemos abandonar os grandes palácios de mármore e voltar o olhar para Nazaré, uma aldeia poeirenta e esquecida pelos mapas do Império Romano. Nesse canto periférico, a cotidianidade de uma jovem camponesa chamada Maria foi interrompida quando o espaço de sua humilde moradia se encheu com a luminosa presença de Gabriel. O mensageiro não esperou que a donzela fosse tomada pelo pânico. Imediatamente, rompeu o ar com uma saudação que abalou a teologia da época, chamando-a de muito favorecida e assegurando-lhe que o soberano do universo estava com ela. A moça, longe de mostrar uma fé cega ou mística, experimentou uma profunda perturbação interna e começou a raciocinar em sua mente que tipo de saudação tão estranha e desmedida era aquela. Gabriel, lendo o turbilhão de emoções que sacudia a alma da jovem, apaziguou seus temores com uma ternura impressionante e procedeu a revelar o anúncio que reconfiguraria o destino do cosmos. Comunicou-lhe que conceberia em seu ventre e daria à luz um filho a quem chamaria Jesus, um bebê que herdaria o trono de Davi e cujo reino não teria fim. O conflito supremo floresceu imediatamente, não a partir da soberba ou da incredulidade que havia mostrado o ancião Zacarias no templo, mas da genuína perplexidade de uma mente honesta que se chocava contra as leis da natureza. Maria formulou uma pergunta direta e lógica, questionando como poderia acontecer semelhante prodígio biológico se ela ainda não coabitava com nenhum homem. A resposta do arcanjo elevou a conversa a uma dimensão puramente espiritual, explicando-lhe que o Espírito Santo desceria sobre ela e que o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra, garantindo que o ser santo que nasceria seria chamado Filho de Deus. Para derrubar qualquer resíduo de temor ou dúvida no coração da moça, Gabriel lhe revelou um dado íntimo e surpreendente. Sua parenta Isabel, aquela mulher a quem todos chamavam de estéril, já estava em seu 6º mês de gravidez. Com uma autoridade que ressoou nas paredes de adobe da pequena casa, o emissário celestial pronunciou a máxima definitiva de que nenhuma coisa é impossível para o Criador. Foi nesse instante de máxima tensão que o peso da ordem social, o risco de ser repudiada por sua comunidade e o medo do julgamento público se dissiparam diante da fé da jovem, que se rendeu ao propósito divino, declarando-se uma humilde serva disposta a que se fizesse segundo a palavra do mensageiro. Essa conversa em Nazaré demonstra que Gabriel não busca autômatos que obedeçam por imposição, mas aliados humanos que entendam a seriedade do pacto celestial. Ao aceitar o desafio, Maria permitiu que a ponte entre o céu e a terra se consolidasse em seu próprio corpo, transformando a história humana para sempre. O arcanjo cumpriu sua missão mais delicada com um respeito absoluto pela liberdade da donzela, retirando-se de sua presença somente quando a paz e a certeza total haviam lançado raízes profundas no coração da futura mãe do Redentor. A corajosa resposta da jovem donzela selou um pacto eterno com o céu, mas desencadeou uma tempestade de suspeitas e dor no plano terreno.
Na mesma aldeia, um homem justo e profundamente apaixonado observava com o coração partido como o ventre de sua noiva começava a mudar, preso em um dilema moral que ameaçava destruir tudo. O silêncio da noite se transformou em um calvário de dúvidas para esse carpinteiro, que planejava um abandono secreto para não condenar a mulher que amava. Que força celestial seria capaz de penetrar no canto mais escuro e confuso dos sonhos humanos para salvar um relacionamento à beira do abismo? Poderá a voz de Gabriel convencer um homem traído de que a maior desonra aparente é, na verdade, o maior milagre da história? O foco desta crônica se transfere agora para a oficina de um humilde carpinteiro em Nazaré, um cenário onde a dor e a confusão ameaçavam truncar o maior plano da história. José, um homem de princípios inabaláveis e descendente do rei Davi, encontrava-se preso em um labirinto emocional angustiante. Ao descobrir a gravidez de Maria, seu mundo desmoronou por completo. A lei de sua época ditava um castigo severo e público para o que, à primeira vista, parecia uma traição imperdoável. No entanto, o amor que sentia pela jovem o impedia de expô-la à humilhação e à morte por apedrejamento. Na intimidade de sua oficina, cercado de madeiras e ferramentas, José tomou uma decisão dolorosa, porém compassiva. Romper o compromisso em total segredo, carregando ele mesmo o peso do abandono para salvar a vida da mulher que amava. Com o coração destroçado e a mente exausta de tanto girar em torno da mesma encruzilhada, o artesão adormeceu profundamente. Foi na quietude absoluta daquela noite desoladora que o mensageiro divino interveio de uma maneira completamente diferente das anteriores. Gabriel não rasgou o ar com uma luz física, nem invadiu o espaço do quarto com sua imponente presença material. Em vez disso, o arcanjo demonstrou sua espantosa capacidade de transitar pelas estradas da mente humana, introduzindo-se com sutileza no mundo dos sonhos de José. O mensageiro caminhou pelo subconsciente do carpinteiro para desmontar, uma a uma, as sombras da dor e os raciocínios frios da lógica terrena. A voz celestial ressoou no descanso do artesão com uma autoridade direta, chamando-o por sua linhagem e dizendo-lhe explicitamente: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Nesse instante de intimidade psíquica, Gabriel lhe revelou o segredo mais bem guardado do universo, esclarecendo que a criança, que se gestava no ventre da donzela, não era fruto de uma infidelidade, mas a obra misteriosa e perfeita do Espírito Santo. O emissário do céu não apenas dissipou a desconfiança do homem justo, mas o investiu de uma responsabilidade titânica. Ordenou-lhe que assumisse o papel de pai legal da criança e que lhe pusesse o nome de Jesus, revelando-lhe de antemão a missão daquele bebê, que consistia em salvar seu povo de todos os seus pecados. Ao despertar do sono profundo, o labirinto de dúvidas que atormentava José desapareceu por completo, cedendo lugar a uma fé inabalável. O carpinteiro não hesitou um único segundo diante das instruções recebidas no plano onírico. Levantou-se da cama transformado e procedeu a receber Maria como sua esposa legítima, blindando o nascimento do Messias com um muro de proteção e dignidade legal. Essa intervenção silenciosa de Gabriel demonstra que o céu não fala apenas nos grandes templos ou diante de profetas ilustres, mas desce ao descanso dos homens comuns para curar os corações feridos, endireitar as decisões humanas e assegurar que a semente da redenção cresça em um ambiente de paz e obediência absoluta. A intervenção nos sonhos do carpinteiro assegurou o nascimento seguro do Salvador na terra, abrindo caminho para uma transformação total na dinâmica entre o céu e os homens. O mensageiro das grandes palavras daria um passo ao lado para dar início a uma etapa em que as proclamações públicas já não seriam necessárias no dia a dia. Uma vez que o Mestre cresceu e começou sua missão no mundo, os seres celestiais adotaram um papel de cuidado ativo nos momentos de maior fraqueza física da carne.
Como é o rosto de um arcanjo quando deixa de entregar decretos imperiais e se torna o consolo silencioso de um corpo desgastado pelo jejum extremo? Que mistérios ocorreram na solidão da areia do deserto, quando o Salvador, após vencer o inimigo, foi sustentado pelas mãos daqueles que sempre o observaram desde a eternidade? O nascimento do Salvador inaugurou uma etapa completamente nova na história do cosmos, transformando profundamente a relação entre o plano celestial e o plano terreno. Gabriel, o portador oficial das palavras divinas, deu lugar a uma faceta muito mais íntima e comovente da milícia celestial. Já não era necessário rasgar os céus com anúncios estrondosos, nem irromper nos sonhos dos homens para guiar suas decisões. A mensagem já havia se feito carne e agora caminhava sobre o pó da terra. No entanto, essa proximidade divina implicava que o Filho do Altíssimo experimentaria em sua própria carne as limitações, a dor, a fome e o desgaste absoluto da condição humana. É precisamente nesse cenário de extrema vulnerabilidade que o ministério dos anjos mudou de uma diplomacia de decretos para um amparo silencioso na penumbra. Para presenciar essa bela mudança de dinâmica, devemos nos transportar para a imensidão desolada e hostil do deserto da Judéia. Depois de passar 40 dias e 40 noites em um jejum rigoroso, cercado de feras selvagens e sob o açoite de um sol implacável, o mestre se encontrava no ponto mais crítico de sua resistência física. A culminação desse isolamento não trouxe descanso imediato, mas o ataque sutil do inimigo, que tentou desviar o plano redentor por meio de tentações desenhadas para quebrar a vontade de um corpo enfraquecido. Uma vez que o Salvador rejeitou cada um dos ataques utilizando a palavra eterna, o tentador se retirou por um tempo, deixando atrás de si um corpo exausto, à beira do colapso físico, estendido sobre a areia ardente. Foi nesse instante de absoluto desamparo humano que o céu se despiu de sua distância e se converteu em uma carícia palpável. As crônicas evangélicas registram, com uma brevidade impressionante, que imediatamente depois da batalha espiritual, os anjos se aproximaram para servi-lo. Embora as Escrituras não mencionem nomes específicos nessa passagem, a tradição teológica sempre viu a sombra protetora de Gabriel coordenando esse socorro de emergência, sendo ele quem melhor conhecia os limites da fragilidade humana depois de seus encontros com Daniel, Zacarias e Maria. As hostes celestiais não desceram com espadas para lutar, mas com vasos de água celestial, alimentos para nutrir o corpo do Criador e mãos estendidas para limpar o suor e a poeira de seu rosto. Esse ministério silencioso no deserto revela um detalhe teológico de uma ternura infinita. Aquele que sustenta as galáxias com o poder de sua palavra, permitiu que suas próprias criaturas o sustentassem fisicamente em suas horas de fraqueza. Os anjos não pronunciaram discursos memoráveis, nem buscaram o aplauso das multidões. Operaram no anonimato das dunas, proporcionando o consolo e a energia necessários para que o mestre pudesse se levantar e começar seu ministério público. Gabriel e seus companheiros demonstraram que a verdadeira grandeza no reino de Deus não se mede pela pompa do trono, mas pela capacidade de se inclinar para restaurar as forças daquele que sofre, guardando com um amor incondicional cada passo do Salvador em seu caminho rumo à redenção do mundo. O alívio silencioso na aridez do deserto fortaleceu os primeiros passos de um caminho que, inevitavelmente, conduziria à hora mais escura e sangrenta de todas. Os anos passaram, e as mãos que uma vez alimentaram o mestre na penumbra observaram com horror como essas mesmas mãos divinas eram pregadas em uma cruz, mergulhando o universo em um luto absoluto. O silêncio sepulcral voltou a reinar sobre a terra, e um pesado bloco de pedra pareceu sepultar para sempre todas as promessas de vitória. O que acontece nos tribunais celestiais quando o mensageiro da vida recebe a ordem de descer ao lugar dos mortos? Você está pronto para descobrir como a voz mais potente do céu transformou o pior fracasso aparente da história no grito de vitória mais destrutivo e glorioso de todos os tempos?
O luto e o desespero haviam sepultado a fé dos discípulos depois dos cruentos acontecimentos do Gólgota, deixando uma sensação de derrota absoluta nas ruas de Jerusalém. O corpo do mestre repousava em um túmulo escavado na rocha, selado por uma enorme pedra circular e vigiado por um destacamento de soldados romanos que garantiam que ninguém ousasse perturbar o descanso da morte. A criação inteira parecia conter a respiração sob um manto de silêncio sepulcral que se prolongou durante todo o dia de repouso. No entanto, nos tribunais celestiais, os ponteiros do relógio divino avançavam implacáveis rumo ao momento mais glorioso do cosmos. O amanhecer do primeiro dia da semana traria consigo a virada definitiva da história, uma operação de resgate espiritual em que o invisível quebraria as leis mais rígidas da física terrena. As crônicas sagradas relatam que, antes que os primeiros raios do sol iluminassem o horizonte, um terremoto violento sacudiu os alicerces do jardim onde se encontrava o sepulcro. Esse sismo não foi um fenômeno geológico comum, mas o impacto provocado pela descida de um emissário celestial da mais alta hierarquia, um anjo do Senhor, cuja fisionomia irradiava um resplendor fulgurante como o relâmpago e cujas vestes eram brancas como a neve, desceu do céu com uma determinação imponente. Ao ver a aproximação desse ser de luz, os rudes soldados romanos, homens treinados para a guerra que não temiam a morte, tremeram de pânico e caíram ao chão completamente desmaiados, ficando como mortos diante da presença do poder divino. Com uma facilidade impressionante, o mensageiro se aproximou da entrada do túmulo, rolou a pesada pedra que bloqueava o acesso e se sentou sobre ela, adotando uma postura de absoluta vitória sobre o símbolo do fim da existência humana. Quando um grupo de mulheres piedosas chegou ao local com o coração partido, carregando especiarias aromáticas para ungir o cadáver, encontraram uma cena que desafiava qualquer expectativa racional. O túmulo estava aberto, os guardas jaziam imóveis, e um ser celestial as observava com uma calma reconfortante. O emissário quebrou o gelo do temor, dizendo que sabia perfeitamente que buscavam Jesus, o que havia sido crucificado, mas pronunciou a frase mais revolucionária da eternidade: "Não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito." O mensageiro convidou as mulheres a entrar no interior do sepulcro para comprovar com os próprios olhos a nova realidade, mostrando-lhes o lugar vazio onde antes repousava o corpo e os panos de linho perfeitamente arrumados. A voz do céu transformou nesse instante o luto da humanidade em um canto de vitória imperecível, dando-lhes a missão urgente de ir dizer aos discípulos que a morte havia sido devorada pela vida eterna. Ao anunciar a ressurreição, Gabriel e as hostes celestiais não apenas fecharam um capítulo de sofrimento, mas abriram as comportas de uma esperança indestrutível para todas as gerações vindouras, demonstrando que o último inimigo do homem havia sido vencido em seu próprio terreno. A proclamação diante do túmulo vazio ecoou nos recantos mais profundos do mundo espiritual, alterando o destino da raça humana de forma permanente. As palavras do mensageiro luminoso não se dissiparam com o vento daquela manhã em Jerusalém, mas se converteram no motor de um movimento global que desafiou os imperadores e sobreviveu à passagem dos séculos. A figura desse arcanjo ficou gravada em letras de ouro na memória coletiva dos crentes, que passaram a ver nele algo mais que um simples portador de notícias do passado. Como o eco das intervenções de Gabriel conseguiu moldar a cultura, a arte e a liturgia de milhões de almas ao longo das eras? De que maneira continua vibrando a essência desse mensageiro celestial na fé contemporânea que praticamos atualmente? O anúncio do túmulo vazio marcou o fim das aparições físicas de Gabriel nas crônicas bíblicas, mas deu início a um fenômeno histórico surpreendente: a expansão de seu legado através dos séculos. As palavras e os passos desse emissário celestial não se diluíram no rio do esquecimento, mas se transformaram em um eco imperecível que moldou a identidade, a teologia e a cultura do cristianismo global.
Ao longo das gerações, a figura do mensageiro da clareza permaneceu viva na memória coletiva da fé, lembrando-nos que o céu não é uma dimensão distante, mas uma realidade que interage constantemente com o destino humano através dos símbolos e da devoção. Um dos pilares mais evidentes desse legado está enraizado na liturgia diária de milhões de almas ao redor do planeta. Toda vez que um crente reza a Ave Maria, está repetindo textualmente a saudação poética e reverente que Gabriel pronunciou na humilde morada de Nazaré há 2 milênios. Essa frase atravessou os séculos, os idiomas e as fronteiras geográficas, tornando-se um mantra de consolo que une as vozes de diferentes épocas históricas. Da mesma forma, a tradição do Ângelus, um toque de sinos que 3 vezes ao dia interrompe a agitação das cidades e dos campos em muitas partes do mundo, convida a refletir sobre o mistério da encarnação, mantendo plenamente vigente o ofício do arcanjo como o eterno lembrete das promessas divinas. O impacto de Gabriel também conquistou os ateliês dos artistas mais brilhantes da história da humanidade. Durante o Renascimento e o Barroco, pintores da estatura de Leonardo da Vinci, Fra Angelico e Sandro Botticelli se obcecaram em capturar a sutil tensão espiritual do encontro entre o mensageiro e a jovem camponesa Galileia. Nessas obras-primas, o arcanjo é retratado com asas majestosas que refletem a velocidade de suas viagens cósmicas, segurando um lírio branco que simboliza a pureza do desígnio divino, ou apontando o dedo para o alto para lembrar a origem de sua autoridade. A arte sacralizou a fisionomia de Gabriel, permitindo que até as pessoas analfabetas da Idade Média pudessem compreender, através da cor e das formas, a delicadeza e a seriedade da ponte que une o Criador às suas criaturas. Além da arte e das orações estruturadas, o legado de Gabriel reside na teologia da esperança que sustenta a Igreja. Ele é lembrado como o padroeiro das comunicações, dos carteiros e dos diplomatas, um título que ressalta a dignidade de transmitir a verdade com fidelidade e transparência. Sua memória litúrgica, celebrada com solenidade nos calendários eclesiásticos, não busca exaltar seu poder individual, mas dirigir o olhar do crente para a beleza da obediência perfeita. Gabriel demonstrou à humanidade que é possível ser grande no plano celestial, sendo profundamente humilde no plano terreno, deixando uma marca indelével que continua inspirando as almas contemporâneas a ouvir os sutis sussurros da divindade em meio ao ruído ensurdecedor do mundo moderno. O percurso pelas marcas históricas do mensageiro nos demonstra que seu impacto no cristianismo é muito mais que uma simples coleção de relatos antigos sobre telas de pintura. Ao olhar em retrospectiva cada uma de suas intervenções, desde as profecias na Babilônia até as manhãs luminosas em Jerusalém, descobrimos que há uma lição íntima escondida por trás de cada palavra pronunciada por esse ser celestial. Esta jornada de fé e mistério está prestes a chegar à sua estação final, onde todas as peças do quebra-cabeça cósmico se encaixam em um desenho perfeito. Qual é a verdade definitiva que a crônica de Gabriel vem revelar à nossa própria vida em pleno século XXI? Você está preparado para descobrir o surpreendente fruto que floresce quando um coração decide se render por completo ao cumprimento de seu verdadeiro propósito neste mundo? Percorremos uma trilha milenar, passando pelos palácios da Babilônia, pelos cantos ocultos do Templo de Jerusalém, pelas humildes casas de Nazaré e pelo silêncio sobrecolhedor de um túmulo vazio. Ao contemplar cada uma dessas estações, descobrimos que a crônica de Gabriel não é simplesmente a história de um mensageiro com asas que cruza as estrelas. É o reflexo de uma verdade muito mais profunda sobre a beleza do propósito cumprido. O doce fruto que floresce ao longo desta jornada é a demonstração do que acontece quando uma criatura, seja um arcanjo nas cortes celestiais ou um ser humano na fragilidade da terra, decide entregar sua vontade, seu orgulho e seus planos pessoais diante da soberana e perfeita vontade do Criador.
A obediência de Gabriel não nasceu da submissão cega ou do medo do castigo, mas de uma sintonia absoluta com o amor divino. Ao aceitar ser o elo entre dois mundos, o arcanjo nos ensinou que a verdadeira grandeza não consiste em buscar o protagonismo, nem em impor nossa própria voz, mas em nos tornarmos canais limpos, através dos quais possam fluir o consolo, a clareza e a esperança. Essa rendição total é o que permitiu que as profecias se decifrassem, que as dúvidas dos justos se dissipassem e que o maior acontecimento do cosmos, a encarnação do Salvador, encontrasse um ambiente de paz e proteção na Terra. A obediência, sob essa perspectiva, deixa de ser um fardo pesado e se transforma na chave que destrava os milagres mais surpreendentes do universo. A nova realidade que este percurso deposita em nossas mãos é uma certeza comovente. O céu não parou de enviar mensageiros. Embora já não presenciemos resplendores físicos que sacudam nossos quartos, cada um de nós tem o potencial de continuar o ofício de Gabriel em pleno século XXI. Em um mundo desgastado pelo ruído ensurdecedor das más notícias, da violência e da desolação, você pode ser a ponte que conecta alguém com a luz. Quando você para ouvir a dor de um amigo na fragilidade da noite, quando age com honestidade desafiando as conveniências sociais, ou quando leva uma palavra de ânimo a um coração prestes a se quebrar, você está vestindo os panos brancos do mensageiro. Nos tornamos extensões do ouvido atento do Criador, demonstrando com nossas ações que o céu jamais ignora o clamor de seus filhos. A jornada de Gabriel chega ao fim, mas sua própria história de propósito mal está começando a ser escrita. A obediência perfeita do arcanjo abriu caminho para a salvação do mundo. Agora cabe a você decidir o que vai construir com as certezas que recebeu hoje. Aqui em Tempos Sagrados nos apaixonamos por mergulhar com você nessas correntes profundas da história e da fé, e sua perspectiva é o motor que dá vida a este canal. Hoje queremos deixar em sua mente uma pergunta que abala os alicerces do nosso conforto. Se o céu batesse à sua porta esta mesma noite para lhe confiar uma missão que destrói completamente sua lógica, seus planos futuros e sua reputação perante a sociedade, você teria a coragem de responder com o mesmo silêncio obediente de Maria e José, ou preferiria o refúgio seguro de suas próprias dúvidas? Deixe sua resposta nos comentários, e se sua constância te trouxe até o último segundo desta gravação, escreva também que horas exatas marca o seu relógio neste instante em que fechamos o livro de Gabriel. Agradecemos de todo o coração por você ter nos acompanhado em cada passo desta emocionante travessia espiritual. Se esta jornada acendeu uma luz em seu entendimento, não se esqueça de selar seu apoio dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder as próximas revelações que desenterraremos juntos. Compartilhe esta mensagem com alguém que hoje precise se lembrar de que o céu nunca esquece suas promessas. Cuide-se muito, mantenha os ouvidos atentos aos sussurros divinos e nos vemos em nosso próximo encontro com o sagrado.